Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero falar sobre o tema variáveis, então vamos lá. O conceito de variável é um dos mais complexos, não por ser de difícil compreensão, mas por ser de explicação mais longa durante a aprendizagem da lógica de programação. Em diversos pontos das aulas anteriores, o tema variável foi abordado intensivamente. Nas exposições anteriores, as explicações sobre variáveis foram fornecidas paulatinamente, na medida em que seu comportamento e uso carecia de orientação. Cabe, a partir do próximo slide, apresentar resumo do que foi então visto, basicamente até o presente momento, acrescentando outros detalhes. Variável é uma região da memória principal usada para o armazenamento de certo dado por determinado espaço de tempo. Dado pode ser um conteúdo numérico inteiro ou real, pode ser um conteúdo caractere ou um conjunto de caracteres na forma de cadeia, ou pode ser um conteúdo lógico. O tempo de armazenamento de um dado na memória pode ocorrer no intervalo de milésimos de segundos, durante certo processamento, ou durante o tempo de execução de um programa no computador. Uma variável pode assumir os papéis de ação e controle. Será de ação quando usada nas ações de entrada, processamento matemático e saída. Será de controle quando usada nas ações de processamento lógico, para execução de tomadas de decisão e laços. Os dados armazenados na memória poderão ser definidos de forma isolada ou a partir de um conjunto de dados. Os dados armazenados na memória de forma isolada são operacionalizados a partir de variáveis simples. Já os dados armazenados na memória na forma de conjuntos são operacionalizados a partir de variáveis compostas na forma homogênea quando os dados são todos de mesmo tipo e heterogênea quando os dados são formatados a partir de registros. Uma variável pode, na execução de um programa, assumir as características de visibilidade global ou local. Será uma variável global quando definida no início de um programa, sendo visível por todo o programa, bem como por suas subrotinas, procedimentos ou funções. Será uma variável local quando definida dentro de uma subrotina, sendo visível apenas na subrotina em que é definida, ou quando é definida após certa subrotina. Uma variável tem por objetivo armazenar dados, a menos que seja uma variável ponteiro, e neste caso tem por finalidade armazenar o endereço de memória em que certo dado está armazenado. De forma geral, essas são as definições mais comuns para explicar o que é uma variável, principalmente no paradigma imperativo, que engloba a programação estruturada e a programação orientada a objetos. Além do que já foi exposto, uma variável pode se comportar de forma mutável e imutável. Uma variável é mutável quando ao longo da execução de um programa sofre mudanças contínuas de seu conteúdo durante a fase de processamento, seja este matemático ou lógico, como demonstrado nas videoaulas anteriores. Uma variável é imutável quando é atribuída a certo valor e após essa atribuição esse valor não sofre nenhuma alteração, sendo essa funcionalidade controlada pela linguagem de forma automática sem a interferência do programador. Há duas formas de uso de variáveis imutáveis, a forma direta ou a forma indireta. A forma direta, também chamada imutabilidade restrita, ocorre quando no código de programa é definido certo valor a uma variável e este não será alterado na execução do programa, assemelhando-se à definição de constante na linguagem Java com o comando final. Na linguagem Java, o que se tem é uma simulação de definição de constante por meio de uma variável do tipo read-only. A forma indireta, imutabilidade contextual, ocorre quando a variável imutável aceita a entrada de um valor na execução do programa, mas não permite alterar o valor após a entrada. Um exemplo é encontrado na linguagem Rust. Os conceitos sobre variáveis apresentados não necessariamente se aplicam, ao mesmo tempo, a todas as linguagens de programação. Devido a essas e outras características e particularidades é que não se deve aprender a programar um computador diretamente sobre uma linguagem de programação. É mais produtivo entender a lógica de programação independentemente da linguagem. Isso faz com que se tenha uma visão mais ampla e genérica e possa assim explorar melhor qualquer linguagem de programação existente ou que venha a existir. Para esta apresentação foi usado o recurso Modelo Matrix do site fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha, um grande abraço e até mais.